Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente olhar mais um pouquinho para poesia. Olhando hoje para a poesia de uma poeta que eu acho fantástica, já trabalhei com coisas dela aqui e vou voltar porque é uma sensibilidade absolutamente ímpar, a da Cecília Meirelles, uma das figuras mais profundas da língua portuguesa. Ela tem uma capacidade de expressão, de concentração do material intelectual através das palavras, que é absolutamente espantosa. E sendo assim espantosa, ela gera em nós um deslocamento do olhar que dá ao mundo novas formas, dá ao mundo novos significados. Eu adoro a concepção teórica do filósofo da linguagem russo Mikhail Bakhtin, que imagina, numa altura de suas reflexões, que a gente tem que ir além da disciplina que mexa exclusivamente com as palavras e entenda que as palavras são objetos que estão em simbiose com o mundo. Ele vai chamar isso de enunciado, que é uma coisa que é ao mesmo tempo simbólica e material, que intervém na história ao mesmo tempo que é decorrente da história, intervém na vida. E é nesse sentido que alguns dos poemas da Cecília Meirelles são enunciados maravilhosos, são enunciados potentes. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Seria possível tentar olhar para inúmeros livros da Cecília Meirelles. Ela tem poemas maravilhosos, como eu já falei, que se projetam para além do seu próprio texto e que intervêm na realidade. Um dos últimos livros dela, que eu acho muito bonito, Metal Rose Claire, tem coisas fantásticas, apresenta pequenas pérolas de incrível concisão. E é o caso do poema 35, que eu quero dar uma olhadinha com vocês aqui. Embora chames burguesa, ó poeta moderno, a rosa, não lhe tiras a beleza. A tua sanha imprevista contra a vítima formosa é um mero ponto de vista. Pode a sanha ser moderna, pode ser louvada a glosa, mas sendo a beleza eterna que vos julgue o tempo sábio, entre os espinhos a rosa, entre as palavras, teu lábio. Como eu disse, de uma concisão absolutamente maravilhosa e de uma força e expressão que é muito interessante. Eu acho legal vir aqui, trazer uma poeta, mulher, que está numa altura complexa da história do Brasil. Metal Rose Claire sai em 1960. As tensões políticas são enormes. E é óbvio que ela está fazendo um comentário a respeito da questão política quando ela diz que o poeta chama a rosa de burguesa. Não é uma referência ao Carlos Drummond de Andrade, que em 1945 publicou A Rosa do Povo, mesmo porque no livro do Drummond, a rosa não é burguesa, a rosa é muito pelo contrário, revolucionária. Ela é comunista, ela é esquerdista. Mas, ao falar da rosa burguesa, da acusação do poeta de que a rosa seja burguesa, o que a Cecília Meirelles está tematizando aqui é exatamente a poesia de caráter superficialmente social. A poesia que quer politizar no sentido raso as coisas. Por quê? Acha que política significa falar de política ou, pior ainda, falar de partido. Porque ela está
refletindo, compreendendo aqui uma coisa que vai muito além. A fala, o enunciado, ele se contextualiza, mas ele pode transcender o momento imediato em que as coisas estão sendo mencionadas. Mesmo que o poeta moderno chame a rosa de burguesa, ele não vai tirar a beleza dessa rosa, já que a sanha desse poeta moderno, a outra indicação de que estamos falando do poeta engajado politicamente. Esse poeta moderno tem uma sanha que simplesmente não passa de um ponto de vista. Aqui, a Cecília Meirelles, já que eu mencionei o Mikhail Bakhtin, menciona uma coisa intuitivamente. Ela não conhecia o Bakhtin, que não era ainda divulgado, nem mesmo era divulgado na Europa, quanto mais em outros lugares, outras nacionalidades mais satélites da Europa, como é o caso do Brasil. Ela não conhece, mas o Bakhtin está falando sobre a diferença entre a coisa imediata e aquilo que permanece. É exatamente disso que ela está falando também. A crítica do poeta moderno, a burguesice da rosa, é algo pontual, é algo do enunciado no momento, mas o enunciado pode sobreviver e a rosa sobrevive. Mesmo que a sanha moderna desse poeta tenha repercussão agora, tenha glosa agora, ela, na verdade, como todas as outras coisas, tem que passar pelo crivo do tempo, que aqui é chamado de sábio. É um eco de uma das odes do Horácio, que lá no século I a.C. diz que erigiu para si próprio, com seus livros, um monumento mais sólido que o bronze. As palavras vão passando e elas sobrevivem. E é esse um ponto importante, porque não que elas tenham algo intrinsecamente mais valoroso do que outras coisas, mas elas permitem a reapropriação, a releitura. E algumas permitem melhor, não só porque as circunstâncias históricas facilitaram. É evidente que o Horácio, devido ao fato de ser mencionado pelo Quintiliano, que foi o grande mestre-escola da antiguidade, nas suas instituições oratórias, o Quintiliano faz uma seleção do cânone da poesia romana e coloca o Horácio em posição de destaque. E isso evidentemente faz com que os poemas do Horácio tenham mais leitura do que outros poetas. Isso, por outro lado, não anula o fato de que, sim, o Horácio foi fértil e muito mais do que, por exemplo, um poeta menos falado, como foi o Marcial, que era muito mais pontual nas coisas de que falava. O Horácio teve frutos. É esse tribunal da história, do tempo sábio, que a Cecília Meirelles está invocando aqui para julgar a colocação do poeta moderno de que a rosa seja burguesa ou não. Por quê? A rosa vive entre esses espinhos e ela pode sobreviver aos espinhos, enquanto as palavras também vivem nos lábios do poeta e podem sobreviver aos lábios do poeta. Muita coisa num espaço minúsculo, usando aquele ritmo absolutamente popular e superficialmente simplista, que é o do verso redondilho, com as rimas singelas de tercetos. Aqui temos 4 estrofes, 3 versos, os 2 extremos rimam entre si e o verso do meio rima com todos os outros do poema. São 4 estrofes que tem no meio o verso terminado em osa. Uma estrutura bastante simples, bastante sólida e que é suficiente para passar toda essa reflexão que, por causa dessa solidez, sobrevive
às questões imediatas. E é uma coisa interessante, porque sim, a Cecília Meirelles, desse livro, Metal Rosicler, que é um pouco hermético, que é um pouco difícil, ela sobreviveu muito melhor do que alguns dos poetas que estão começando a despontar nesse final de anos 50, começo de anos 60, preocupados com as questões imediatamente políticas. A eternidade, que é a marca da poesia da Cecília Meirelles, emerge de uma sensibilidade que consegue entender a importância do que é imediato, mas consegue entender o que transcende o que é imediato. Não está mencionado aqui diretamente, mas é óbvio que está no horizonte o Romanceiro da Inconfidência, livro anterior da Cecília Meirelles, que vai falar das questões políticas, mas não através da intervenção imediata no político atual, mas sim no político de 150, 200 anos atrás, que era a Inconfidência Mineira. Vejam, é um pouco isso que ela está defendendo. A poesia tem essa capacidade de ultrapassar, de transcender. E em tempos como os nossos, que estão voltando a se preocupar de maneira legítima, mas às vezes apressada, com as questões imediatamente pontuais, pode ser interessante ter esse antídoto que é a poesia de longa duração, a poesia que resiste ao tempo e que se projeta para além dos lábios do poeta, para além dos espinhos das rosas.